montar o fundamento. Se a gente quer construir uma boa casa, a gente começa por onde? Alicerce. Pelo alicerce. De nada vai adiantar eu explicar para vocês como que escolhe o canto de entrada, área penitencial, ofertório e comunhão, na prática, se antes a gente não tem a base. Então eu proponho que façamos essa caminhada histórica e dos fundamentos da música litúrgica. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Primeiro nós devemos compreender, igual eu brinquei no início, a gente não está descobrindo a roda hoje. Santo Agostinho já nos falava há séculos e séculos atrás, né? Santo Agostinho é lá no início do cristianismo. Cantar é próprio de quem ama. Tanto que o cantar faz parte, por exemplo, de quem está apaixonado, né? O povo fica brincando, né? Fulano está apaixonado e cantarolando o dia inteiro, parecendo que fica passarinho verde. Não é assim que o povo fala? Então, vejam, o nosso cantar a Deus brota também do nosso amor a Deus. Santo Agostinho ainda fala, quem canta reza. Aí aqui já vamos pegar um pouquinho de espiritualidade. Santa Teresa d'Ávila, que a gente está prestes a celebrar, 15 de outubro, né? Santa Teresinha, dia 1º, Santa Teresona, dia 15. Falava o seguinte: não chamo oração o mexer com os lábios, senão quando sabemos quem somos, o que falamos e com quem falamos. Então, gente, para rezar e automaticamente para cantar, eu tenho que ter essa consciência. Vai lá, convido vocês a fazerem isso agora. Quem somos? Como estamos agora? Isso tudo faz parte do quem somos. Estou bem, estou mal, estou triste, estou cansado, estou com calor, estou com sono, preocupado. Com quem vamos falar? A quem vamos nos dirigir? A Deus. Vamos supor que a gente vai cantar aqui, chamarei Senhor, me chamados para caminhar na linha. E depois, quando eu for cantar, eu vou refletir no que eu estou cantando e para quem eu estou cantando. Quer um exemplo que de vez em quando a gente não sabe o que a gente está fazendo? Surgiu na formação passada. Uma pessoa me perguntou assim: você sabe aquela música? Ela nunca amou, quem a paz? Conhece? Vai seguir caminho sem temor. É própria para a missa de Nossa Senhora? Não. É porque o povo acha que essa que está falando dessa mulher é a Virgem Maria. Mas não é, está falando da irmã de Lázaro do episódio na casa de Lázaro. Então veja a importância de saber de quem se fala, com quem se fala e o que se fala. Somente quando fizermos isso, a nossa oração ela realmente vai ser o cantar, será rezar 2 vezes. Tá. É próprio do homem estar aberto à arte. É próprio da constituição do homem. Quem é que é professor de história? Alguém aqui já deu aula de história? Mas todo mundo já conhece um pouquinho de história. Sabe que mesmo na pré-história a gente encontra nas cavernas as pinturas, vestígios de arte. O homem é aberto à arte por sua natureza. Deus nos fez assim, abertos a algo maior. E a arte é capaz de expressar aquilo que às vezes simples palavras não expressam. A gente vê isso, por exemplo, nas trilhas sonoras de filmes. Às vezes você assiste o filme no mudo, você não sente nada, mas vai assistir um filme de terror com a musiquinha, com a trilha sonora ligada. Ou um romance com a trilha sonora ligada. Dá outra cor do filme. Ok? Então, automaticamente, se a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vai ver a presença de quê? Da música. E o primeiro exemplo, eu trouxe alguns poucos exemplos de inúmeros exemplos da presença musical nas Sagradas Escrituras. Tá? Para a gente não perder muito tempo, eu trouxe aqui alguns que eu acho que todos vão lembrar. Tá? O primeiro deles, no livro do Pentateuco, no livro do Êxodo. Quem se recorda como termina a leitura do livro do Êxodo no Sábado Santo? Quem já participou do Sábado Santo, Vigília Pascal? Levanta a mão. Cantaram o cântico. Esse é o desafio que eu estou lançando para todo mundo nas formações. Quem não participou da Vigília Pascal, não deixe de participar no próximo ano. Por caridade, gente, é a principal missa do ano.
E é belíssima. É um show de liturgia, porque você acompanha na Quinta-feira Santa. O que tem na Quinta-feira Santa? A primeira leitura? A instituição da ceia judaica, da Páscoa judaica. Na Sexta-feira Santa, o cordeiro, o novo cordeiro imolado. Lembra-se, na Quinta-feira Santa foi imolado um cordeiro. Na Sexta-feira Santa, o novo cordeiro, o Cristo. E no Sábado Santo, a gente percorre as leituras do Antigo Testamento até o Novo Testamento, até a ressurreição do Cristo, o memorial de paixão, morte e ressurreição. Não deixem de participar e identificar na liturgia do Tríduo Pascal os elementos litúrgicos de cada celebração. Cada missa é um resumo do Tríduo Pascal, digamos assim. Mas vamos lá. Essa leitura do livro do Êxodo, ela é obrigatória no Sábado Santo. Você não pode tirar ela. As outras, algumas você pode. Essa não. É a leitura que descreve a libertação do povo das mãos do faraó. Então, quando o povo fugiu, chegou no Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, uma nuvem cobre o povo de Israel. Para os filhos de Deus, a nuvem clareava. Para o exército do faraó, fazia sombra. Então o povo atravessa o mar a pé enxuto, e quando terminaram de atravessar o mar, o povo cantou este cântico. E aí, na melodia mais tradicional do nosso Brasil, a gente canta: Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vocês. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Olhem a riqueza da estrofe, da letra. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o carvalho cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para minha libertação. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Com este salmo a gente faz uma homenagem à nossa querida irmã Miriam. Quem já ouviu falar da irmã Miriam? Irmã Miriam Terezinha Collor. Por que esses salmos ficaram tão conhecidos? Ela foi a primeira no Brasil a compor melodias para todos os salmos de domingos e solenidades, porque até então não tinha melodia. Ela foi a primeira a escrever um livro, um calhamaço. Quem já viu? Muitas paróquias têm. E aquele livro, ele é exclusivo? São só aquelas melodias que são certas? Não. Mas elas são um espelho do que deveria ser o nosso salmo responsorial. Viram a facilidade que nós tivemos de cantar o refrão? Quem aqui não conhecia esse refrão? Conseguiram aprender de segunda, né? Cantamos uma vez, vocês já aprenderam. E viram que a estrofe ela é salmodiada. O que é salmodiada? A voz dá lugar à palavra. Quem ocupa o primeiro lugar não é a melodia, é a palavra. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O modelo de salmo é este, inspirado no gregoriano. Já viram aqueles modelos de salmos que o refrão é uma coisa mirabolante, que o salmista gasta um mês para aprender, e quem dirá a assembleia não aprende nunca. Mal canta a última palavra do refrão, a última sílaba, né? Salmo responsorial foi feito para a assembleia cantar junto. É claro que tem melodias um pouquinho mais complexas, sobretudo para as missas mais solenes, e é louvável que se use, é possível. Mas cuidado, gente, o salmo responsorial, as estrofes também ela tem que ter uma melodia mais simples e salmodiada. Então eu não vou colocar um exagero de ritmo, um exagero de voltas, que a gente chama de firula, né? Floreios. Não floreia muito, porque quem tem lugar é quem? É a palavra de Deus.
Eu apenas empresto a minha voz para cantar a palavra de Deus. Vocês podem ver, inclusive, que quando eu vou cantar, eu mudo bastante a minha voz. Vocês perceberam? Vocês vão ver mais à frente que existem técnicas que a gente pede para ser usadas no canto, para que aquela pessoa que não tem muito costume consegue cantar de uma forma tranquila, e aquela pessoa que às vezes conhece, inclusive, de mais técnicas vocais, talvez até mais elaboradas, deixa de lado aquelas técnicas que são usadas em outros momentos para cantar de uma forma que toda a Assembleia costuma cantar, consiga cantar. Ok? Prossigamos. Depois, lá no livro dos Salmos, gente, os Salmos foram feitos para serem salmodiados. Não é simplesmente cantar. O que é a diferença do cantar para salmodiar? O salmodiar é esse canto mais leve que dá lugar à palavra. A palavra ocupa o primeiro lugar. Certo? Aí, por exemplo, inclusive se a gente pega algumas traduções bíblicas, a gente vai ver lá, né? Salmo tal escrito pelo rei Davi para ser cantado com harpas e flautas, porque na própria estrutura do salmo ele foi feito para ser cantado. É claro que a gente vai adaptar isso às nossas realidades, né? Mas aí vamos entender, sobretudo o salmo responsorial, que é cantado por um salmista, requer uma maior preparação, e por isso é possível que, ao invés de ser cantado, ele seja recitado. Ok? Mas é louvável que, onde for possível, seja cantado, sobretudo nos domingos, solenidades e festas. Todo mundo sabe diferenciar domingos, solenidades, festas e memórias? Todo mundo? O que é sempre o domingo ele tem um caráter de solenidade. Solenidades são festas muito grandes. Maria Mãe de Deus, Corpus Christi, Natal, Pentecostes. Festas são festas um pouco menores. Por exemplo, dos apóstolos, a gente celebrou quinta-feira, São Mateus, uma festa, exaltação da Santa Cruz. Mas, por exemplo, lá na paróquia Santa Cruz deixa de ser festa e assume caráter de solenidade. O padroeiro, a festa do padroeiro, quanto mais solene uma missa, mais elementos cantados. Um outro exemplo da presença da música na Sagrada Escritura: o canto dos anjos na noite de Natal. No momento ápice da história, a gente gosta de dizer, os próprios textos e hinos dizem, na plenitude dos tempos. Quando Cristo nasce do seio da Virgem Maria, quem desce do céu para cantar? Os anjos. Vejam, gente, que grandiosidade, que mistério. Os anjos vêm até nós e anunciam: eu vos trago a boa nova de uma grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador. Quem já cantou na missa da vigília da noite de Natal? Lembram que o versículo de aclamação ao Evangelho da noite de Natal é esse? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria, é que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo Senhor. A gente vai ver lá, e aí às vezes a gente substitui o canto de aclamação ao Evangelho por buscar primeiro o reino de Deus, palavras de salvação, e por aí vai. Vejam a riqueza dos versículos, vejam a riqueza da liturgia. E o refrão nos diz, o refrão do Salmo: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Por fim, gente, vejam, e o momento ápice, mais uma vez a música. Agora, como que vocês imaginam os anjos cantando esse glória? O coro de anjos. Como que vocês acham que é a voz dos anjos? Uma voz celeste, solene, suave. E aí, na hora do glória, a gente pega um baixo, uma bateria, um carrão, um pandeiro e tudo quanto vai. Mete o braço, o pau e tudo. Mete o pau. Agora. Vejam, gente, a alegria expressa na liturgia, ela é um júbilo celeste e não terrestre. A gente tem mania de querer expressar as coisas na liturgia conforme a lógica do mundo. Mas lembrem o que Jesus disse: vocês não são do mundo
A música na liturgia, ela deve ser diferente da música lá de fora. Estou falando que deve ser uma música triste? Não. Deve ser uma música lenta, morta, entre aspas, né? Não. Que é proibido bateria, que é proibido carrom, que é proibido esse baixo? Também não. É apenas saber usar. Por exemplo, posso tranquilamente, inclusive gosto lá no seminário, gente, lá no seminário vou ter uma mania de arrastar as músicas. Você começa num ritmo, aí quando está no final, está desse jeito. Quando tem uma bateriazinha assim, marcando bem de leve, ajuda a manter o ritmo. Mas nunca pode sobressair ao canto. E nunca pode ficar aquela coisa o tempo todo. Então sempre sabe, olhem uma orquestra, observem uma orquestra, procurem no YouTube uma hora, né, uma orquestra completa que tenha piano, violino, coral, no fundo vão ter os instrumentos de percussão. O instrumento de percussão ele é tão atípico que todos os outros instrumentos têm uma pessoa só para tocar ele. O instrumento de percussão não. Às vezes tem uma pessoa só para tocar vários. E aí, inclusive, tem hora que ele tem que correr de um para o outro. Porque ele não toca o tempo todo. Uma hora ele vem aqui e bate um prato. Outra hora ele vem aqui e bate um bumbo. Outra hora ele vem aqui e faz um suspense. É dinâmico. É proibido? Não. Deus saber usar. Ok? Esse canto dos anjos na noite de Natal deve servir de inspiração para a nossa música litúrgica. E aproveitando que eu citei aquele trecho, né, na plenitude dos tempos a hora santa chegou. Vamos ver quem vai identificar que música é essa. E pelo Pai enviado nasceu do mundo o autor, e de uma virgem no seio a nossa carne tomou. Quem conhece essa música? Quem? Levanta a mão. Sexta-feira Santa. Senhora de qual paróquia? Senhora de qual paróquia? Fiel, exatamente. Fiel madeiro da Santa Cruz, favorecei rival. Aí na primeira estrofe vai falar isso. Na plenitude dos tempos a hora santa chegou, e pelo Pai enviado nasceu do mundo o autor, e de uma virgem no seio a nossa carne tomou. Aí depois vai descrevendo o mistério da paixão de Cristo na cruz. Se vocês pegarem o missal, essa vai ser a primeira opção para o beijo da cruz. A segunda opção para os cantos do beijo da cruz são os impropérios do Senhor. Acho que é isso. Os lamentos do Senhor. Povo meu, que te fiz eu, desmenquei, te contristei. Ou então, que foi, povo meu, que te fiz? Essa vocês conhecem, né? Tem várias melodias. E às vezes a gente tem deixado de lado essas músicas da tradição da igreja para cantar outras músicas que não são tão parte da tradição da igreja. É errado? Não necessariamente, sobretudo no beijo da cruz, que é um rito extenso. E gastam, sei lá quantas músicas, geralmente, né? A nossa paróquia chega a 1h30 no beijo da cruz. É mesmo. Mas a nossa lógica sempre é: a gente começa pelos cantos que a própria liturgia indica. Depois a gente vai para os cantos da piedade popular. Quais são? Vitória tu reinarás, bendita e louvada seja do céu a divina luz. Eu confio em nosso Senhor, perdão meu Jesus, perdão Deus de amor. E depois a gente mescla com alguns outros cantos, belíssimo esposo, dentre outros. Isso vai. Mas, gente, tem inúmeros outros que a igreja indica em primeiro lugar. E a gente tem que estar atento a isso. Por fim, sabiam que Jesus cantou? E Jesus ele canta em vários momentos, provavelmente, mas a Sagrada Escritura nos indica apenas um momento que Jesus cantou. Quando Jesus está se dirigindo para o Monte das Oliveiras, na quinta-feira santa. E aí vejam mais uma vez a intimidade do tríduo pascal com a Sagrada Liturgia. E vejam que Jesus canta no momento mais difícil da sua vida, quando ele suou sangue na agonia do Monte das Oliveiras. Já após a traição de Judas, Jesus já sabia que Judas o trairia e estava se dirigindo para o Horto das Oliveiras, onde seria entregue ao sumo sacerdote. E o que Jesus cantou?
como bom judeu que Jesus era, Jesus cantou os salmos. Jesus, se dirigindo para sua entrega à morte, canta os salmos. Então vejam a importância da palavra de Deus na liturgia. Depois, mais uma vez, no alto da cruz, quando Jesus reza: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, isso é o quê? O salmo. Os salmos, todos os salmos, eles nos apontam para Jesus. Por isso que nós vamos ver, quando a gente for falar do canto de entrada, ofertório e comunhão, que a primeira opção é sempre um salmo. Porque às vezes eles estão pensando só no salmo responsorial. Já viram que nos coletinos geralmente vem uma antífona e que a estrofe é um salmo? Já viram isso? Por exemplo, o Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Lembram desse canto de entrada nos coletinos da vida? Lembram? É um salmo. Então vejam que o salmo ocupa o lugar não somente do salmo responsorial, mas em toda a liturgia, no canto, a nossa inspiração deveria ser, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Vocês querem ver uma hipocrisia da nossa parte, que eu cometi por muito tempo? Mês da Bíblia. Ai, gente, mês da Bíblia. Bendito seja Deus pela Bíblia. Então nós vamos cantar toda a Bíblia. A gente deixa de cantar a própria palavra de Deus para cantar um canto que fala da palavra de Deus. Não faz sentido. Entenderam? Eu vou cantar toda a Bíblia amanhã, de canto final, e não como canto de entrada. Certo? Nós vamos caminhar para isso. Vamos lá. E por fim, o canto do Apocalipse. Pessoal, agora eu vou dar uma vanguarda nessa parte histórica aqui, para a gente ir numa coisa mais palpável. Se Jesus cantou, os primeiros cristãos também cantavam, inclusive os primeiros apóstolos. Concordam comigo? E tem registros escritos, históricos, das primeiras partituras de como aquele povo cantava. E como que esse povo cantava? É algo que a gente conhece como cantilação ou canto-chão. O que é o canto-chão? Sobretudo se a gente olhar nas igrejas mais do Oriente, inclusive o estilo dos muçulmanos, dos ortodoxos, ainda é mais esse estilo. É um estilo reto, sem muitas oscilações na voz, que dá lugar à palavra. Eu vou pegar um texto aqui, só para a gente compreender o que seria o canto-chão, e o padre faz muito isso. Vamos supor que o padre vai cantar o Evangelho. Não, aliás, o prefácio é mais fácil, né? Vamos supor que o padre vai cantar o prefácio, porque tem um prefácio aqui aleatório, da Virgem Maria. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na festa de Nossa Senhora Aparecida, sempre Virgem Maria, celebrar os vossos louvores. Conseguiram compreender mais ou menos o que é o canto-chão? É um canto mais reto, por isso canto-chão, um canto mais plano, que no final das frases faz um melisma, ou seja, uma voltinha, para dar uma intenção ou de vírgula ou de ponto final. Conseguiram compreender o que vem a ser o canto-chão? No início do cristianismo se utilizava muito isso. O nome daí, o que significa igreja católica? A palavra católica, universal. Surgiu o Papa Gregório Magno, lá do pontificado dele, que foi lá no final dos anos 500. Se a igreja é universal, convém que ela tenha um canto universal. Então ele definiu este tipo de canto como um canto universal da igreja, que é o que hoje a gente chama de canto gregoriano. Por que canto gregoriano? Porque foi Gregório Magno que decretou como oficial da igreja. Foi Gregório Magno que compôs o gregoriano? Não. É o estilo de canto, este canto mais lento. Aliás, na verdade, nem sempre ele é lento. Vocês podem ver que as palavras são rápidas. Na verdade é justo e necessário. É quase na mesma velocidade da fala. É um canto mais suave, na verdade. Tem gente que fala que o canto gregoriano não tem ritmo. Também é uma mentira. Ele não tem pulsação métrica.
que eu não consigo ficar marcando o tempo dele, igual uma música que eu marco e danço um 2x2, por exemplo. Ele é um canto mais solto. Depois, lá no ano de 1525, surgiu um grandioso compositor. Gente, aquele ano de 1500, para quem lembra aí da parte histórica, quem é um fracasso da parte histórica, tipo eu, vamos sintonizar só um pouquinho. Foi o período das grandes artes, o Renascimento, grandes pinturas, grandes construções, grandes igrejas, grandes basílicas, ali no ano de 1500. Também na música houve uma mudança grandiosa e surgiu, sobretudo, esse compositor Palestrina. E ele pegou aquele canto gregoriano, que era só em uma voz, e ele abriu para várias vozes. E aí surgiu o que a gente conhece hoje por polifonia. Quem sabe o que é polifonia? Vários sons, várias vozes. Vamos cantar uma música polifônica só para vocês compreenderem o que vem a ser uma polifonia? Aqui, ó, já vou dar uma dica agora técnica. Primeira coisa, sempre que a gente vai fazer para cantar, a gente vai corrigir a nossa postura. Se a gente estiver em pé, a postura é essa, vai ficar em pé. Todo mundo em pé, bom que a gente aberta, não vai dar tempo de fazer intervalo. Todos de pé, nós vamos alinhar a nossa coluna e vamos inspirar. Encheu o pulmão. Agora solta. Mais uma vez. Solta. Agora puxa e prende a respiração. E vamos cantar. Articular bem a nossa voz, pronunciar bem as palavras, tá bom? Não precisa ter medo de porque estou isso é a polifonia. Só que isso é uma polifonia simples. Existem polifonias muito mais complexas e a gente pega nas partituras da vida, né? Por exemplo, não, esse aqui eu acho que é só de cifra, depois eu posso pegar um aqui. Enfim, aprovou-se o uso da polifonia na igreja. Depois agora nós vamos dar um pulo de 500 anos, e vamos quase 500 anos, e vamos para o ano de 1903. Resumindo, o que aconteceu? Vou tentar resumir o máximo. Os músicos das missas sumiram, tinha pouca gente para cantar, e bem, isso só aconteceu naquela época e só em Roma, só na Itália, né? Não acontece mais em Israel. Só que naquele período tinha muita gente que cantava onde? Vamos lembrar, gente, o que estava naquele auge ali na Itália? O que é a fama da Itália? Teatros, óperas, cantores de ópera, Pavarotti, né, por exemplo, né? Tudo bem que Pavarotti já é um pouco mais recente, mas não está muito depois disso aqui, ó. Pavarotti está nos anos 1900 e qualquer coisa. Os músicos de teatro começaram a cantar nas missas. Aí eles cantavam as melodias das missas, com as letras das missas, com as melodias das óperas. Ou começaram a pegar as músicas de orquestra, Beethoven, Bach, Vivaldi, e colocaram nas missas. Ou seja, isso é o que a gente conhece hoje por quê? Paródia. Cantar ao santo a melodia do Chico Mineiro. Entenderam a situação? É a mesma coisa, só que eles eram chique, né? Não era sertanejo, era música clássica. Então o Papa Pio X fez um decreto, em primeiro lugar,
Contextualizando, contexto histórico, o que estava acontecendo? E a partir daquele momento, o decreto de São Pio X começou a valer para reger a música nas missas. Primeira coisa que ele fez, proibiu paródias. Terminantemente proibido. E ele elencou quais são os princípios da música sacra que a gente vai estudar já. Depois vamos dar um pulo lá para 1960. O que aconteceu em 1960, mais ou menos? Concílio Vaticano II. É agora, o pulo do gato. Por quê? Até então a missa era em Latim. As orações eram em latim. E as músicas eram em latim. E para isso a igreja já tinha composto um livro que se chama Gradual, com todas as músicas de cada missa, o texto e a melodia. Está aqui no Gradual, só para vocês verem um exemplo. Então aqui tem o texto do canto de entrada, o ofertório e comunhão de cada missa do ano, dos domingos, solenidades e festas, e a partitura, e que valia para a igreja no mundo todo. Existia um maior, que é o Gradual romano, e o Gradual simples, que era bem mais simplificado. E inclusive existiam melodias próprias para as ladainhas, a penitencial, glória, de forma que todo mundo que participava na missa sabia. Ainda hoje, alguns centenários, se você chegar e pedir para cantar o creio, eles vão puxar. Talvez nem sabe o que está cantando, mas sabe de cor da melodia que até hoje se canta. Traduziu a missa para a língua de cada país. O que aconteceu com essas músicas? Acabou entre aspas, né? Saiu do domínio do povo. Por quê? Mudou a tradução, mudou a métrica, mudou a melodia, mudou tudo. Então o que surgiu? O canto pastoral, que seria um canto que supre o canto que ainda não tinham traduzido, porque imagina, gente, nós estamos falando de uma história de 2000 anos de igreja praticamente. Nós temos 60 anos do Concílio Vaticano II, é nada comparado com a história. E o que aconteceu com o texto do Glória, por exemplo? O texto do Glória tinha lá, Glória in excelsis Deo et in terra pax omnibus boni voluntatis. É o texto do Glória. Traduziu para o português. Mas e a melodia? Como é que você vai colocar a melodia numa oração daquele tamanho? O que surgiu então? Vamos resumir. Vamos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e está ótimo. Para que mais? Glória, glória. Entenderam quando que começaram a surgir esses problemas nossos atuais? Há 60 anos atrás. Por isso, e aí vamos agora imaginar o Brasil, que é um país que tem dimensões continentais. Imaginem para nós conseguirmos colocar isso em prática no Brasil desse tamanho. Se a gente olha para Portugal, Portugal é um país pequeno. Portugal, o que fez quando aconteceu o Concílio Vaticano II? Pegou alguns padres, colocou os padres na faculdade de liturgia e os músicos também. Em Portugal, para você compor uma música para ser cantada na missa, você tem que fazer faculdade de música, estudar liturgia, aí você compõe a música e manda para uma bancada. Estudou também diz para aprovar se aquela música pode ou não pode ser cantada. Nós conseguimos fazer isso no Brasil? Não. O nosso trabalho tem sido esse trabalho mais de iniciativas próprias. Por isso que hoje nós estamos vendo mais algumas novidades que alguns padres, eu sei que já vem batido na tecla há alguns anos. O padre Frederico é um exemplo disso, eu tenho certeza. Não é verdade? Sobretudo com os textos das partes fixas. Então foi isso que aconteceu no Concílio Vaticano II. A partir de então foram surgindo documentos. O que esses documentos pós-conciliares fizeram? Apenas reafirmaram o que já vinha sendo falado antes do Concílio Vaticano II. Nada mudou dos princípios de São Pio X. Para não falar que nada mudou, podemos citar 3 alterações.
Primeira, já falei dessa primeira aqui. Qual foi a alteração que teve? Do documento de São Pio X depois do Concílio Vaticano II? Qual foi a primeira mudança que teve no Concílio Vaticano em relação à letra das músicas? Do latim passa a possibilidade para o português. Lembrando que ainda é possível e louvável que as partes fixas sejam cantadas em latim. O ato, o glória, o santo, amém, cordeiro. Por isso, em algumas vezes, vocês ouvem no lugar do cordeiro, agnus dei, no santo, santos, por aí vai. Outra mudança. Predominantemente, quem que cantava antigamente? Os homens. Inclusive, o termo coroinha surge de quem? Porque eram as pessoas que serviam ao altar que cantavam. Inclusive, a parte fininha, não tinha mulheres que cantavam. Então, eram as crianças que faziam a parte da voz fina, nos coros polifônicos. Com o Concílio Vaticano II, surge uma maior abertura, abriu totalmente para que a possibilidade das mulheres também cantarem. E uma terceira mudança. Quem que era o instrumento? O órgão. Qual órgão? De tubo. Aquele trem gigante. Só um órgão, dependendo, era o tamanho dessa sala toda. É possível que toda paróquia, toda capela tenha um desse? Quem dirá quem toca? Então abriu-se a possibilidade para outros instrumentos, desde que sejam tocados de forma adequada. Foram as mudanças que tivemos com o Concílio Vaticano II. Tudo que veremos aqui agora continua valendo. Então agora nós vamos já chegar no que diz respeito à música litúrgica, tá bom? Vejam lá, primeiro, para chegarmos à música litúrgica, nós vamos eliminar dois gêneros. Qual que é o primeiro gênero musical que nós vamos ver? A música profana. O que quer dizer música profana? Profano é fora do tempo, para fora do tempo. Ou seja, fora de quê? Da igreja. Gente, se é profano, se é fora, ponto final. Me dê exemplo de músicas profanas. Sertanejo, funk, axé. Qualquer uma delas, se não sendo católica, qualquer uma. Não necessariamente a música profana é ruim, compreendam isso, viu, gente? Por exemplo, não saiam daqui falando que eu falei para não ouvir música profana. Gente, tem nada melhor quando você está saturado de ensaiar que você escuta uma música que não é de igreja. Ai, graças a Deus. Mas cuidado com a música profana que a gente ouve. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu não vou ouvir uma música que fala de uma promiscuidade explícita. E aí, atenção para o seguinte: eu sempre gosto de falar, antes da música, a música. O que é que isso quer dizer? Antes da música que eu vou cantar, tem que ter uma música que eu ouvi antes. Tudo que eu canto é fruto daquilo que eu ouço e daquilo que eu ouvi. Então, para que nós cantemos bem, nós precisamos ouvir músicas boas. E aí eu vou dar um exemplo aqui, claro, da própria música profana, para ver o tanto que vai cair na qualidade, né? Quem aqui já ouviu Chitãozinho de Chororó? Cascatinha e Ana? Pensem no instrumental dessas músicas ali gravadas nos anos 70, 80, gente, um instrumental fantástico. As vozes, os duetos, a qualidade vocal. Aí vamos escutar, eu escuto muito de vez em quando, gente, Zé Vaqueiro. Olha a estrutura da gravação, da própria gravação. É um instrumental básico, uma batida e só. Então, até isso, o ouvir músicas de qualidade melhor, com gravação boa, com instrumental bom, influencia na nossa afinação, na nossa respiração, porque a nossa tendência é imitar aquilo que a gente ouve.
Então, aí eu já dou um passo adiante. Além de escutar músicas profanas, cuidado com o que você vai ouvir, também escutem músicas litúrgicas, se possível, música clássica. E para de vez em quando para ouvir e prestar atenção no que você está ouvindo. Ouça o gregoriano. Gente, gregoriano é ótimo para concentração. É uma beleza, mas você não entende o que você está cantando, você não consegue prestar atenção na letra. Mas o próprio som te acalma. Para estudar é uma beleza. Né? Eu comecei a ter problema com esse tipo de música, que eu começava a escutar e eu começava a imaginar os instrumentos. E aí, como eu já tenho regência, né, eu já ficava imaginando a regência. Então, a minha cabeça saía do que eu estava estudando e ia para a música. Então, eu não consigo estudar ouvindo música, muito rápido. Mas tem muita gente que ajuda. Da música profana, vamos dar um outro pulo para uma outra modalidade de música, que é muito ampla, a música religiosa. O que é a música religiosa? Toda aquela, independentemente do fim, que se refere à religiosidade. Aí a gente pode falar da música religiosa popular, da música gospel, da música carismática, da música protestante, da música espírita, da música umbanda. Vejam, a música religiosa é toda aquela que, independente do fim, está ligada a alguma religião. E aí a gente pergunta, é porque a música é religiosa que ela pode ser usada na missa? Não. Nem mesmo que seja da religiosidade católica. Nem toda música católica é litúrgica. E aí voltamos àquele início que eu falava das nossas atividades pastorais. Tem músicas que são próprias à atividade pastoral, aos movimentos. Vamos dar exemplos? Os grupos de jovens, renovação carismática, movimento mariano. Nem todas são próprias para serem cantadas na liturgia. Então, o que é que vem ser a música litúrgica? Vai dar pano agora. E aqui, gente, é muito importante porque vão entrar elementos que vocês vão ter que aprender para saber o que é a música litúrgica. A música litúrgica, em primeira instância, é aquela destinada especificamente às ações litúrgicas, ou seja, ela não foi independentemente do fim. Ela tem uma finalidade própria. Ações litúrgicas. Para que seja litúrgica, deve ter 3 elementos básicos: texto litúrgico, melodia e execução. Gravem isso, gente. Para uma música ser litúrgica, ela tem que ter texto litúrgico, melodia e execução adequadas. Não adianta o texto ser litúrgico e uma melodia não ser. Vamos dar um exemplo. Eu pego um texto litúrgico e tenho uma missa sertaneja na cidade e eu coloco a melodia de Chico Mineiro. O texto é litúrgico, mas a música não. Compreender? Ou não adianta o texto ser litúrgico, o compositor ter escrito uma melodia litúrgica, mas na hora de eu executá-la, eu executo ela da forma indevida. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Pelos Prados e Campinas, é litúrgico? Inspirado em quê? Salmo. Um salmo. Olha, a primeira fonte de inspiração deve ser o quê? A palavra de Deus. Aí eu vou cantar pelos Prados e Campinas. Começo aqui, sobretudo no violão. Se for no violão, dá para fazer os batismos, mas... E começo a enfeitar a minha voz. Pelos Prados. Aliás, só para a Noite Feliz, que é uma mais conhecida ainda. Noite Feliz. Aí eu começo. Noite Feliz. Ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. É litúrgico? Não é litúrgico. A letra é litúrgica, a melodia é litúrgica e a execução não é litúrgica. Aí é uma música que todo mundo conhece, mas que ninguém dá conta de cantar. Aí eu também vou cantar assim, ó. Noite
cante, não ficou feliz. Ó Senhor, Deus te amou, Pobrezinho nasceu em Belém. Postura. Respira e suaviza a voz. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Viram a diferença? Não adianta ter texto se não tem melodia e execução adequada. Aqui, gente, postura, respiração. Quer ver o tanto que ensaio vai ser importante? Toca Noite Feliz sem ensaiar e pega um tom e meio mais alto para ver se vocês vão alcançar o dó de paz, ó Jesus. E aí, gente, mas nós vamos cantar dorme em paz ou dorme em paz. Tudo isso na hora de cantar faz diferença. Já prestaram atenção, dorme em paz, ou então dorme em paz. Tudo isso deve ser levado em conta. Por isso, nunca cantem sem ensaiar, mesmo a música mais conhecida que seja. Por fim, a música sacra é aquela que por si possui uma sacralidade e beleza. Toda música que possa ser utilizada na liturgia. Agora, olha a amplitude. Seja gregoriana, a gente já falou do gregoriano lá atrás. Seja polifonia, falamos da polifonia. Seja o canto religioso popular, um exemplo de canto religioso popular, é Noite Feliz, prova de amor maior não há, vós sois o caminho, a verdade e a vida, pelos escravos na vida, que obedeça a todas as condições próprias do canto. Então tem que ter sacralidade, beleza e obedecer a todos os critérios. Mas vamos então compreender qual que é a essência e quais são esses critérios da música litúrgica. Só depois que nós poderemos chegar no canto de entrada e por aí vai. Primeiro nós vamos entender o fim. O fim é onde a gente quer chegar. A música sacra, como parte integrante da liturgia solene, aqui ó, gente, cuidado com isso daqui, ó, liturgia solene. Liturgia solene não quer dizer necessariamente solenidade, mas quando a gente quer dar uma solenidade a mais. Por quê que a música é parte integrante da liturgia solene? Se o padre quer rezar uma missa sozinho, ele precisa da música? Não. Em uma ocasião específica, vou dar um exemplo no seminário, que às vezes a gente tem missa às 6 horas da manhã, 6 e meia a gente tem que tomar café para ter aula às 7. A gente reza a missa sem música. Então não é uma liturgia solene, mas a música é parte integrante da liturgia solene. Lembre-se, quanto mais solene uma missa, mais elementos cantados, melhor ainda deve ser o canto, ok? Participa do seu fim geral, isso aqui todos vocês devem saber de cor, que é, em primeiro lugar, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Então, qual que é o fim geral da música sacra? A glória de Deus e a sacralidade. Com a nossa voz, nós glorificamos a Deus, porque Ele é todo-poderoso, onipotente, nos ama e tudo mais. E a santificação dos fiéis. De quem que é essa santificação primeira aqui? Nossa. Vamos imaginar o ciclo litúrgico que a igreja nos insere: Quaresma, Páscoa, Advento, Natal e o tempo comum. Se nós não nos imergirmos nesse ciclo, que ele passa parte da nossa vida, uma verdadeira conversão, está errado. Eu gosto de dar um exemplo, em todo lugar que eu vou, eu dou esse exemplo. Ano de 2019, quando eu voltei lá do congresso, Marco Vizina é o que compôs aquela música, Alma de Cristo, conhecem? Alma de Cristo santificai. Na verdade, a letra é de Santo Inácio de Loyola, que eu ouvi da ele, está inclusive no missal, mas essa composição é dele. E ela é a 4 vozes.
duas vozes, tem mulher que faz a primeira voz, mulher que faz a segunda voz, os homens da voz mais aguda fazem uma voz, da voz mais grave outra. Toda a solenidade que tinha, eles chamavam de coral de presidente, pedia para cantar essa música de pós-comunhão. Então nós ensaiamos essa música o ano inteiro. O Padre Frederico mesmo pediu para a gente cantar no encerramento da Assembleia Geral. Quando teve. Quem lembra da Assembleia Geral dele? 2019? Sim. Certo. Pensa, gente, eu ensaiei o ano inteiro com 4 grupos diferentes. Alma de Cristo, santificai-me. Alma de Cristo, santificai-me. Aí deu no final do ano, gente, será que tem mais assim? Porque se realmente eu tiver vivido o que eu cantei, pelo menos um tiquinho a gente tem que santificar. Como que a gente canta os cantos de quaresma e não é levado à conversão? Como que a gente pede no advento, vem Senhor Jesus, e não deixa Ele vir com a sua graça ao nosso coração? Então, em primeiro lugar, a santificação deve ser nossa. E em segundo lugar, a santificação da Assembleia, porque o nosso canto deve ajudar a Assembleia a rezar. Seja a Assembleia cantando ou não, porque aqui veio uma interpretação errônea do Concílio Vaticano II, quando ele fala de participação ativa dos fiéis. Mas o Papa Bento XVI mesmo várias vezes vai nos dizer, inclusive nesse livro, O Espírito da Música, que a primeira participação que nós somos chamados a ter é a participação interna. Lembra do que eu dizia sobre Santa Teresa? De nada vale mexer os lábios se o meu coração não está voltado para aquilo. Dessa participação interna brota a participação externa, que vai se dar como? Através dos gestos, através das respostas e através dos cantos conhecidos. Mas isso não quer dizer que todos os cantos têm que ser conhecidos por todos. Compreendem isso? Ok? Então, prossigamos. A música, então, concorre para aumentar o decoro e o esplendor das sagradas cerimônias. É o que eu já disse. Imaginem, por exemplo, uma missa solene. Mais cantos mais bonitos, mais elaborados, talvez até mais difíceis. Compreendido isso? Uma missa de meio de semana, não é que ela não seja importante, mas ela tem menos elementos musicais. E assim como o seu ofício principal é, gente, isso daqui, ó, por favor, revestir de adequadas melodias o texto litúrgico proposto à consideração dos fiéis. Revestir de quê? Revestir de quê? Qual texto? Proposto ao quê? Pessoal, a liturgia da igreja é muito sábia. Se morreu alguém, ela vai sugerir no repertório litúrgico um texto que condiza com aquilo. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Se é Natal, ela vai sugerir um texto proposto aquilo, a consideração dos fiéis naquele dia. Aí eu vou numa missa do tempo comum, e aí o canto de entrada é: vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar. Aí eu vou na missa de Nossa Senhora, está lá esse mesmo canto de entrada. A música, ela deve ser de acordo com a liturgia do dia. Por isso que adequadas melodias não é qualquer melodia. O texto litúrgico proposto à consideração dos fiéis. Com isso, ela também tem a finalidade de acrescentar mais eficácia ao texto, a fim de que por tal meio se excitem mais facilmente os fiéis à piedade e celebrem o mistério. Por que vocês acham que eu citei aqui de cor o hino da Sexta-feira Santa do Beijo da Cruz, que é a madeira da Santa Cruz? Porque vários anos seguidos a gente canta aí no Presidente Alegado. Por que eu citei de cor o versículo de aclamação ao Evangelho da missa de Natal? Porque cantamos, e o cantar facilita a nossa memorização. Por exemplo, hoje em dia, os repertórios eu costumo montar com uma certa antecedência, sobretudo das solenidades. Mas geralmente eu já tenho mentalizado de cor as antífonas de entrada,
ofertório, comunhão, salmo e aclamação ao Evangelho, pelo menos de todas as solenidades. Tanto que se me perguntarem assim, de grande parte das solenidades, qual que é o canto de entrada? Qual que é o refrão do salmo? Qual que é a aclamação do Evangelho? Pá, é isso. Por quê? Memorização através da música. É um mérito meu? Não, é uma vantagem da própria música. É a música que faz isso com a gente. Entenderam? E tanto é interessante isso que, à medida que a gente vai cantando, chega no ano que vem eu já sei a música. É só para aquela ensaiada e ajustar, e talvez com isso até acrescentar mais vozes, melhorar a técnica, a forma de execução. Por fim, nós falamos das finalidades, agora nós vamos falar dos princípios e qualidades próprias. E aqui eu só vou resumir o que eu já falei a tarde toda. O primeiro é a santidade. A música ela tem que ser santa. Ou seja, ela elimina todos os critérios profanos. E na sua letra ela também tem que ser santa. Ou seja, eu não posso ter nenhum elemento que seja contradizente com a doutrina da igreja. Querem um exemplo de uma música que recentemente deu um bafafá que de alguma forma contradiz a doutrina da igreja? O que a gente reza no Ângelus? Diz aqui, peraí, o anjo Senhor não chama Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Quem se fez carne? O Verbo. O Verbo. Aí lançaram aquela música há alguns anos atrás, Verbum panis factum est. E aí na tradução a gente vai ver que a música fala, e o Verbo se fez pão. Verbum panis factum est. E o Verbo se fez pão. O Verbo se fez pão? O pão se fez carne. O Verbo se fez carne e o pão se fez carne. Tanto que recentemente a banda regravou essa música. Vejam que é um erro que contradiz a doutrina da igreja. Então, a santidade entre a melodia e letra. Delicadeza das formas. O que é a delicadeza das formas? Em resumo, é a beleza. E nós temos um senso. A gente poderia entrar aqui numa reflexão filosófica grande, mas a gente tem um senso comum que nos diz se uma música é bonita ou não é. Concorda? Por exemplo, Pelos Prados é uma música bonita? Noite Feliz? Vitória do Reinarás? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Provavelmente vocês já tiveram essa dificuldade. Se você não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Eu poderei temer, Deus minha proteção. Essa música tem delicadeza das formas. Já é meio duvidoso, não é? A gente fica meio assim, principalmente quando a gente ouve as gravações, que aí eles colocam um pandeiro, não sei mais o que, um triângulo nas gravações originais. Mas se a gente canta, o Senhor é minha luz, Ele é minha salvação, que poderei temer, Deus tem proteção, Deus minha proteção. A gente inseriu esse elemento da delicadeza das formas. Sentiram a diferença? Por isso que eu digo que muitas vezes nos falta a capacidade de adequar aquela música ao jeito litúrgico de cantar. Entenderam? Disso resulta uma outra característica, que é a universalidade. O que é a universalidade? A música litúrgica ela é um tipo de música que eu posso escutar aqui, posso escutar lá em Patos, posso escutar lá em Roma, que o estilo litúrgico me é comum. Compreenderam o que é a universalidade?